dia, então, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa penúltima aula ao vivo de Fundamentos da Administração. Né? Eu falo penúltima aula porque aqui eu vou estar ministrando, né? Na semana que vem a gente finaliza com a última aula ao vivo e depois a gente inicia as apresentações dos seminários. Eu vou iniciar aqui com o conteúdo e aí no final da aula de hoje eu deixo a explicação, eu falo um pouquinho mais como que vai funcionar aí a atividade do seminário, tá? Mas vai ser bem tranquilo, eu vou ajudar vocês aí na projeção e a passar os slides, e no final aí eu comento certinho como que vai ser. A única questão que talvez pode mudar no nosso planejamento é que eu tô vendo que tá todo mundo querendo ficar por último nos grupos, né? E se a gente não, né, acabar, se tiver mais alunos que desistem e não conseguir formar os 6 grupos, aí tiver só 4 ou 5 grupos, aí pode ser que a gente antecipe, tá? Aí o 2 passa a ser 1, o 3 passa a ser o 2, e assim sucessivamente, tá? Só para a gente não ficar sem nenhuma apresentação aí no dia, e aí pode ser que eu tenha que antecipar um pouco os grupos aí, em razão disso, tá? Bom, na aula anterior, que acabou sendo gravada em razão do nosso evento, eu falei um pouquinho sobre os modelos não convencionais, né? Eu falei um pouquinho da gestão participativa, e hoje eu vou falar da autogestão ou cogestão, que é um tipo de modelo de gestão participativa, porém, ele é mais liberal, ele é mais solto, tá? Então, o conceito de autogestão, foi formado, ele foi criado para que os seus gestores exerçam o poder de decisão de forma democrática direta. Ou seja, no modelo de autogestão não tem a figura de um líder ou de um patrão. Todo mundo participa da decisão administrativa em condição de igualdade. Tinha um cabelinho aqui. Então, em via de regra, né, os trabalhadores são os proprietários da empresa autogerida ou autogestionada, tá? A autogestão, ela não pode ser confundida com o controle operário, que é o que o Karl Marx defendia lá no livro dele, O Capital. Tá? No modelo de controle operário, a hierarquia ela é mantida sobre um controle externo da organização ou da fábrica, né? Geralmente mantido por uma instância superior, um governante, um partido político, tal como mais ou menos é ali na Venezuela, tal como mais ou menos ocorre na China, né? Na China você tem um partido comunista, todo mundo é operário de maneira igual, você tem ali os representantes do partido que ficam dentro das fábricas, mas a decisão final é vinculada ao partido, tá? Então, a autogestão, ela se diferencia do controle operário. Os conceitos de autogestão, eles variam muito de acordo com as posições políticas ou sociais, porque se você for falar com uma pessoa um pouco mais assim comunista ou de linha de pensamento esquerda radical, não esquerda mais light, mas uma esquerda mais radical, eles vão dizer que esse controle operário é a autogestão, tá? E o anarquista também, né, o conceito anarquista de autogestão, ele visa eliminar a hierarquia e os mecanismos que o capitalismo impôs, e o controle deve vir do povo, o controle deve vir das pessoas. Tá? Na prática, o anarquismo, ele não se... Como é que eu posso dizer assim? Ele não tem lógica, ele não dá certo. Já vou ser bem sincero, o anarquismo não dá certo, porque as pessoas têm diferentes interpretações, diferentes interesses. Elas podem até ter um alinhamento em comum até certo ponto, mas depois de outro ponto, elas passam a divergir. E é muito difícil que isso dê certo. Tá? Não existe nenhum modelo no mundo de anarquismo que funcionou de maneira organizada. Né? Tanto que o anarquismo ele é sinônimo de bagunça, de desorganização. Tudo que a administração não quer é a política do anarquismo. E para a concepção da autogestão, na verdade, para que se tenha, né, outra linha de pensamento,
ela vai se caracterizar como as relações de produção da sociedade comunista. Então, o comunismo também prega os meios de produção, ele prega a igualdade ali entre os operários, porém, esses operários são forçados a produzir do jeito que o governante quer ou preconiza. Tá? E aí tem um conflito de conceitos entre autogestão e heterogestão, tá? A autogestão, de maneira mais geral, ela significa o exercício coletivo do poder, e ela surgiu como modelo de gestão social ou da visão da sociedade autogestionária presente em várias teorias lá socialistas e que, bom dia, Cíntia, e que vocês vão ver, não sei se vocês já estão tendo sociologia, eu acho que é no próximo semestre, mas na sociologia vocês vão ver isso, que algumas teorias socialistas, elas já pregavam esse modelo de autogestão. A Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária, que é a ANTEAG, ela conceitua a autogestão como um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas combinam propriedade ou propriedade e controle efetivo dos meios de produção com participação democrática de gestão. Então, essa ANTEAG, que é uma associação presente em vários países, ela entende que o modelo de gestão baseado na autogestão é aquele que as pessoas detêm os mecanismos de produção, terra, capital, equipamento, mão de obra, e elas fazem a tomada de decisão de maneira coletiva, de maneira consensual, né? As pessoas topam ali, estão de acordo com todas as ideias. E falando da participação, né? Quando ocorre a participação das pessoas nesse processo? Bom, a participação dentro dos processos de autogestão, ela ocorre quando o indivíduo se agrega, ou seja, ele vem somar e vem colaborar com os outros na execução de uma tarefa com consentimento, né, pleno, com aceitação das pessoas, tendo parte, né, uma parte pequena no controle, porém sem benefício comum. O modelo participativo não significa necessariamente autogestão, porque ele não elimina a distinção entre quem executa e quem dirige. Tá? Então, o modelo participativo permite que a pessoa dê a opinião dela, né? Mas não necessariamente que essa opinião vai ser acolhida e vai ter um peso no voto para a escolha final. Né? Vamos votar aqui. Qual é a opinião da maioria, tá? Isso é no modelo de participação, tá? Ainda que a maioria escolha por um determinado caminho, a decisão acaba ficando centralizada na mão de outra pessoa. Então, o participante ele não exerce o pleno poder sobre o processo de gestão. Ele apenas vai colaborar, vai dar uma ideia, para o gestor, que de fato toma a decisão, e muitas vezes esses interesses do gestor nem sempre visa atender aos interesses coletivos ou públicos. Tá? Já a cogestão, tá? Ou o processo, esse sim, de autogestão, que é diferente do participativo, ele inclui algumas estratégias de participação que procura motivar e integrar a iniciativa, a criatividade e a responsabilidade dos trabalhadores nos processos de melhoria de produtividade da empresa. Então, nesse modelo de cogestão, a participação é ativa, ou seja, ela é quase sempre solicitada e recompensada financeiramente com a distribuição de lucros excedentes provenientes dessa boa ideia, desse aumento da produtividade, aumento do lucro, redução de custo. Tá? Na cogestão ou na autogestão, o trabalhador ajuda a determinar os meios a atingir o objetivo, então ele participa das decisões estratégicas para alcance dos objetivos, na verdade, para determinar quais serão e como eles serão alcançados, só que na cogestão, a formulação desses objetivos escapa um pouquinho da mão de quem executa, sendo um pouquinho mais mantida ainda na alta administração. Então, você tem a participação no processo de formulação, mas ainda assim, você tem os graus de hierarquia que fazem com que ele participe do processo. Se a ideia dele for boa, ela é aceita. Se não for boa, ela não é aceita. Tá?
Ah, e aí, alguns conceitos diferentes do que é e o que não é autogestão. E também a autogestão e a cogestão são bem próximas. Tá? Por cogestão, alguns autores entendem que ela não... Ela nasce, o processo de cogestão, ele nasce da ausência de conflito. Nesse caso, os operários de uma fábrica, eles participam do processo meio, ou seja, da melhoria e otimização da execução de um fim proposto na fábrica, porém, eles não participam da decisão final. Tá? Eles auxiliam no processo produtivo, mas não na decisão final. Nesse modelo de cogestão, é uma forma de tentar integrar a criatividade e a iniciativa operária ao processo produtivo, que, em teoria, ele tem um caráter pouco mais capitalista, porque ele visa o aumento da produtividade e consequente extração de lucro. Então, em uma das nossas aulas, eu comentei com vocês alguns exemplos de cogestão, que na época não eram bem um processo de cogestão, né, mas exemplifica o caso da empresa, da marca da Unilever, a Colinos. Eles estavam ali numa reunião um dia tentando explicar, tentando ver quais seriam as estratégias para aumentar a venda de pasta de dente, né? E o pessoal do marketing ali quebrando cabeça para ver o que ia fazer e tal, qual que era a estratégia. E aí eles tiveram a ideia, né, durante uma reunião, uma das pessoas que limpava ali a sala, né, que alguém derramou um café, uma água, alguma coisa assim, entrou uma faxineira para limpar, ela escutando assim a conversa, ela foi, né, mesmo sem ter a opinião requerida, ela foi bem sincera, assim, falou, olha, por que vocês não alargam a boca do tubo de pasta de dente? Porque ninguém passa pasta de dente 2 vezes e ninguém chega a medir a quantidade de pasta na escova. Se você alargar a boca do tubo, né, aqui, se você alargar a boca do tubo, a pessoa vai espremer o tubo e vai sair mais pasta de uma vez. Saindo mais pasta, ela vai gastar mais pasta para escovar dente e vai acabar a pasta mais rápido e o consumidor tem que comprar de novo um novo creme dental. E o pessoal ficou até meio assustado assim, né? Falei, poxa, essa pessoa sem muito conhecimento técnico, sem entender muito de funcionamento, deu uma baita de uma ideia, assim, uma coisa simples e altamente eficiente do ponto de vista de aumento de produtividade. E como o tubo da pasta do Colinos, ele tinha uma patente, né? O material, o tubinho era de alumínio, não sei se vocês lembram, né? Tinha um formato assim, assim, assado. Eles relançaram a marca Colinos como Sorriso, e aí colocando um tubo plástico com a boca mais alargada, e aí sim, isso propiciou um aumento de quase 35% nas vendas na época, e foi um exemplo de cogestão, né? Ainda que não foi ela que decidiu pela implementação da estratégia, mas foi ela que deu a ideia e foi muito bem remunerada e recompensada com isso. Tá? E aí, a partir disso, o conceito dela foi aplicada nas latinhas de refrigerante e cerveja, principalmente com a Skol. Naquela época, a Skol fazia propaganda do Redondo, Desce Redondo. Ela alargou a boca da lata de cerveja, utilizando mais ou menos o mesmo princípio, o mesmo conceito que essa senhora deu lá para pasta de dente. Né? Uma vez que a largura da latinha fosse mais ampliada, as pessoas beberiam a cerveja mais rápido, ou refrigerante, e com isso elas consumiriam mais do produto. Tá? E há um enriquecimento das atividades propostas no modelo de cogestão, na medida em que os operários vão adquirindo um conhecimento maior para a escolha dos meios para atingir os objetivos. Então, como eles vão participando das ideias, eles vão tendo ideias aceitas ou rejeitadas, eles falam assim, já entendi mais ou menos qual é o caminho, já entendi qual é o tipo de ideia que eu tenho que propor. E aí os operários, eles recebem uma dose meio que de auto-organização para executar suas tarefas e para determinar os meios ao alcance dos objetivos. Porém, eles não chegam a receber metas, tá? Porque ele participa apenas do processo de produção nos meios e não nos fins. Então, ele tem uma certa liberdade e ele não é cobrado, você tem que dar uma ideia por mês, você tem que dar uma ideia por semana, tá? Ele é livre para fazer as ideias dele. Pode dar 2, 3, como pode ficar meses aí sem dar nenhum tipo de ideia ou sugestão. Tá?
Segundo os defensores desse modelo de cogestão, a integração parcial da iniciativa e criatividade operária no processo de produção é uma forma de não dar um simples papel instrumental dentro da empresa. Ou seja, não é só dar mais uma função, é de valorizar mesmo as pessoas que participam do processo de cogestão. Para alguns autores, esse processo de cogestão possibilita a intervenção operária através dos seus representantes nos conselhos administrativos. Tá? Conselho administrativo geralmente é quem toma as decisões. E as empresas que adotam a participação dos operários nos conselhos administrativos, essas sim estão saindo do processo de cogestão e partindo para o processo de autogestão, porque na autogestão, esse sim participa das decisões finais, participa não só do meio, mas também da definição de metas e objetivos, que é o fim da organização. Tá? Outros autores já pensam um pouquinho diferente. Na visão deles, a cogestão proposta pelo empresário visa a conquista da subjetividade operária. O que é isso? Tá? É uma certa valorização do operário, como se ele se sentisse dono da empresa e daí mais responsável, porém, sem de fato ele ser mais responsável, sem ele de fato ser o dono da empresa. Tá? Para alguns autores, eles entendem que o processo de cogestão é uma maneira de ludibriar, de enganar o funcionário para que ele faça parte da empresa como dono, trate a empresa como se fosse dono dela, porém, ele meio que é enganado, assim, ele meio que é ludibriado e ele não é dono. Né? Quem é dono é quem de fato detém ela no papel. Então, no modelo Fordismo, que começava a aplicar os modelos de cogestão, apenas o corpo dos trabalhadores era controlado de maneira eficaz pela organização. Por quê? Porque no modelo do Fordismo, da produção em série, que é aquele exemplo que eu já falei em outras aulas também, de vocês produzirem pizzas de maneira em série, né? Cada um montando uma parte da pizza, os trabalhadores ficam tão bitolados no seu papel, né, de somente apertar o parafuso, de somente fazer poucas tarefas mecânicas e repetitivas, que eles acabam perdendo as ideias, eles acabam perdendo a criatividade e acabam ficando muito focados na tarefa mecânica e pouco focado na ação intelectual. Já no modelo toyotista, que é o modelo japonês, né, o Fordismo é o modelo americano, o toyotismo é o modelo japonês, as políticas empresariais que os japoneses adotaram faziam com que os trabalhadores participassem do processo decisório, então não era só mecânico, mas também intelectual, e que eles deveriam se entregar de corpo em alma ao que o autor chama de ciclo infernal da exploração do trabalho. Então, do modelo Toyota, ele explora mais ainda o trabalhador, tá, no modelo japonês, ao ponto em que ele quer que esse japonês, né, o modelo japonês, apresente o tempo todo novas melhorias, novos jeitos de se fazer o processo, e isso acaba fazendo com que a pessoa seja um robozinho altamente mecanizado e inteligente. Tá? Então, no processo de cogestão, o participante intervém em dois níveis. Tá? Ou na na organização técnica do trabalho, que seria a atividade meio, ou na política geral da empresa, que seria a atividade fim, o que é mais raro de acontecer. Tá? E aí, diferente do modelo de cogestão, a gente tem o cooperativismo e a autogestão. A cooperativa, mesmo quando ela combina os princípios de democracia direta, né, de maneira representativa, né, então você escolhe os liderantes ali do seu grupo, ele participa, o modelo cooperativo se aproxima mais da autogestão do que o processo de cogestão. Tá? Porém, a existência de cooperativas geridas pelos próprios trabalhadores nem sempre vai representar o fim das relações de exploração do trabalho, que é uma característica do capitalismo. Então, uma desigualdade na relação de poder, na divisão social e técnica do trabalho e na repartição do lucro também pode ser observada no modelo cooperativista. Só explicando aqui, a cooperativa você precisa de no mínimo 20 pessoas para constituir uma, todo mundo entra em parte igual, todo mundo recebe o trabalho de maneira igual, proporcional, e todo mundo
recebe a divisão das sobras, porque lá não visa lucro, de maneira igual. Porém, ainda que você tenha todo esse conceito de igualdade, geralmente você tem os presidentes, os diretores, os presidentes dos conselhos, né? Conselho administrativo, conselho fiscal, e isso faz com que você acabe tendo que ter uma necessidade mínima de estrutura hierárquica para boa condução, para boa liderança. Porque se você deixa aberto demais, vira muita bagunça, e qualquer decisão simples, vamos pintar a parede. Que cor que vai pintar? Você tem que pedir no mínimo opinião de 20 pessoas. E aí não dá certo. Tá? Um exemplo que eu tenho para dar para vocês, quando eu formei em contábeis, eu formei exatamente aí na Unemat, eu entrei na turma de 2005 e colei grau em 2008. Tá? No mesmo curso que vocês estão fazendo. E na minha turma, no primeiro semestre, a gente reuniu a turma para decidir como que faria a camiseta da turma, né? É muito comum isso nos primeiros semestres e tal. Vamos fazer a camiseta? Vamos. Beleza. Na ideia da democracia, né, naquela ideia linda de todo mundo participar do processo de escolha da camiseta, todo mundo deu opinião, né? Ficou livre, ninguém assim chegou a puxar a fila. Tamanho da camisa, tamanho não, perdão. Tipo do material da camisa, cor da estampa, cor dos detalhes da manga e da gola, tudo isso foi decidido de maneira coletiva, todo mundo dando sua opinião e votando. Lindo, o processo democrático de escolha da camisa foi lindo. A camiseta que saiu no final das contas foi uma porcaria, tá? É uma camiseta, assim, com a malha que eu nunca tinha visto, era uma malha nova, assim, que chegava até a pinicar um pouco. Ela ficou da cor preta com escrito prata e o detalhe rosa pink. Então, assim, para usar à noite, até que era um pouco mais confortável, mas de dia era impossível utilizar. Porque você sair no pátio do campus para comer um salgado no antigo Tio Chico ali, ou nas lanchonetes ali na frente da Unemat, você quase que torrava no sol utilizando a camiseta. E o detalhe rosa pink que ficou na manga e tal, ficou tão chamativo que parecia aqueles sinalizadores de aeroporto, de avião. Ficou um trem muito esquisito, lindo. Todo mundo participou da decisão. Quem que usou? Quase ninguém usava a camiseta para ir, tá? Então é mais ou menos isso que acontece dentro das empresas. Às vezes, quando você tem... quando você deixa muito solto em que todo mundo participe, até você decidir, todo mundo opinar para ver que cor que vai pintar a fachada lá da organização, você leva uma semana para tomar essa decisão. E muito provavelmente você vai ouvir crítica, gente que não gostou, gente que queria que pintasse de outra cor, e aí as coisas vão ficando muito amarradas, muito presas, tá? E aí não é bacana, tá? E eu acho que ainda deve ter guardado essa camiseta na minha mãe. Ano que vem, se Deus quiser, a gente retorna presencial. A Unemat aprovou, na verdade, o retorno presencial das aulas para o ano que vem. Só não aprovou ainda, vai discutir ainda como isso vai ser feito, se vai exigir vacinação ou não, se vai exigir teste ou não. Então, isso ainda vai ser discutido, tá? Mas a ideia é que volte presencial. Se voltar presencial, eu vou ver se eu levo para vocês aí essa camiseta, para vocês verem que eu tinha razão, tá? Aí, no segundo semestre, eu fiquei pé da vida, eu falei, não, eu quero essa camiseta aqui, né? Quem quiser comprar essa camiseta, compra. Quem não quiser, faz outro modelo e aí outra pessoa compra, não precisa ter um uniforme, né? A ideia não era fazer um uniforme. É sim uma camiseta que identificasse a gente ali, porque o pessoal do direito era muito organizado, nem tinha medicina na época ainda. E parecia que a gente era mais bagunçado que o pessoal do direito. Eu falei, não, vamos organizar o negócio direitinho aqui. Bom, a comparação entre heterogestão e autogestão, tá? No heterogestão taylorista e fordista, a competitividade é obtida através das economias de escala, da divisão e alienação do trabalho e do trabalhador. Então, o trabalhador recebia a ordem para fazer. Quando eu falo de alienar o trabalhador, é bitolar ele, fazer igual aqueles... Quando o cavalo usa aquele tapa-olho, né, para ele só enxergar ali na frente, então ele não enxerga o que está acontecendo ao redor dele, ele só fica focado naquele caminho. E a motivação é obtida por meio dos incentivos monetários e outros mecanismos de gestão, como folga, dispensa do trabalho e tal. Então,
No modelo de heterogestão, que é o modelo aplicado na maioria das organizações, tá? O incentivo ao trabalhador ele é puramente monetário, tá? O incentivo ao trabalhador que é um modelo, inclusive, americano, muito utilizado até hoje. Trabalha mais, ganha mais. Trabalha menos, ganha menos. Tá? E um pouco depois disso, no modelo do Elton Mayo, com base nas experiências de Hawthorne, lá em 1950, na fábrica da General Electric, ele estudou que a cooperação interna na autogestão poderia assumir um papel mais importante nesse processo de desalienação, de tirar essa pessoa da bitolação do trabalho dele. E se você trabalhasse organizadamente num processo cooperado, colocando cada trabalhador como sócio e sujeito de um pedaço, participando do processo de produção, de construção, por meio de uma gestão transparente e compartilhada, esse processo poderia ser mais eficiente. Então, no modelo de heterogestão, o funcionário era mais bitolado e o incentivo vinha da remuneração. No modelo de autogestão, ele participa com as ideias e a responsabilidade, e o sucesso dele, né, o sucesso da empresa depende do sucesso dele. E a gestão transparente e compartilhada faz com que as coisas aconteçam de maneira mais clara e faz com que o trabalhador se sinta mais convidado e mais incentivado a dar boas ideias para isso. Tá? Da mesma maneira, na turma de vocês, talvez agora no primeiro semestre não, mas no segundo semestre em diante isso é muito comum, vocês vão acostumar a formar os grupos ou panelinhas, tá? Seja no trabalho do professor A, B, C, né, ou D. E o que vai manter esse grupo de 3, 4, 5 pessoas até o final do curso? Justamente a cooperação entre vocês, tá? Aí, pegando um exemplo da minha turma também, tá? Eu tinha lá um grupinho inicial, geralmente os grupos começam grandes, 6, 7, 8 pessoas. Você quer ver calouro, você sabe que um aluno é calouro não nemático quando você vê ele andando em grupos, em bandos, né, que a gente brinca de 6, 7, 8 pessoas. Então, você vai ali no intervalo, você vai no pátio, você olha, quando tem um grupão assim de alunos, pode saber que é aluno de início de curso. Lá você vê uma dupla, um trio, pode saber que já é aluno de 7º, 8º semestre, né, já aluno concluindo o curso. Então, por que começa com grupos grandes e depois lá no final vai ficando grupos mais restritos e menores? Porque o grupo, ele tende a aceitar ou não aceitar a participação de pessoas na medida que elas cooperam ou não, tá? Então, na minha turma, uma das pessoas que faziam parte do grupo era gente boa pra caramba, brincalhão, cara engraçado, né? Fazia todo mundo rir, mas na hora de fazer os trabalhos era o primeiro a pular fora, tá? Primeiro semestre ali foi levando e tal, quem sabe segundo semestre melhora, segundo semestre a mesma coisa. Quando chegou no final do segundo, terceiro semestre, ninguém da sala já queria fazer trabalho em grupo com essa pessoa, porque ela não ajudava, mais atrapalhava do que ajudava. E ninguém sentia confiança em deixar uma parte do trabalho para ela, porque ele não entregava, corria o risco, né? Da minha turma, uma vez eu lembro, com um professor o professor Welle, na verdade, passou um seminário para minha turma, acho que vocês não estão tendo aula com ele ainda, vocês vão ter em outro semestre. E era para essa pessoa apresentar uma parte do trabalho e a pessoa não fez, chegou lá, ficou todo mundo passando carão, assim, porque, né, delegou a responsabilidade para ele e ele não fez. Aquilo foi a gota d'água. Ele não conseguia entrar em mais nenhum grupo justamente porque nenhum grupo passou a ter mais a confiança dele. Então, os grupos que se manteve, o meu grupo foi um dos que se manteve, com exceção dessa pessoa, ele foi um dos que se manteve até o final, porque chega final de semestre, vira aquele atropelo, um monte de professor passando atividade, tarefa, tudo simultâneo, e aí você não sabe qual que você socorre, né? Por isso que eu já estou passando antecipado para vocês se organizarem. E a ideia é que no trabalho da disciplina A Luana, por exemplo, assuma à frente, né, a liderança do grupo. Na disciplina B, a Vívia assuma ali a liderança do grupo, né? Um exemplo, elas fazem parte do mesmo grupo, mas
nessa disciplina uma toma a frente, a outra toma a frente. E assim vai, tá? Então, nesse processo de gestão cooperativa nas organizações, é a mesma coisa. O processo só funciona se de fato houver a participação e o interesse mútuo no processo organizacional. E aí, existem 5 componentes necessários para apoiar a participação dos colaboradores no processo decisório. O primeiro deles, e fundamental, é o acesso à informação. Então, lembra que eu já comentei com vocês que eu já fiz algumas consultorias durante a minha vida profissional? E a primeira coisa que eu peço quando a pessoa vai me contratar para uma consultoria é saber se a contabilidade é uma contabilidade real ou se é aquela fictícia para pagar menos imposto. Por quê? Porque se é uma contabilidade fictícia para pagar menos imposto, as informações produzidas estão equivocadas e muito provavelmente qualquer análise, qualquer consultoria, qualquer tomada de decisão, orientação, recomendação que eu fizer, vai ser errada, porque eu estou me embasando em um dado falso, tá? Então, o acesso à informação, a transparência da informação para os colaboradores é essencial. Saiu um rumor aí que a empresa está quebrando, né? O fato, às vezes, de uma empresa dar prejuízo não significa necessariamente que ela está quebrando. Lá na frente, geralmente quarto, quinto, sexto semestre, vocês vão ver que tem empresa que às vezes dá prejuízo, mas ainda assim é uma empresa rentável. Ela dá prejuízo no curto prazo, mas a longo prazo ela se recupera, né? Então você estuda liquidez e solvência, que são coisas diferentes dentro da contabilidade. Então o acesso à informação é importante, porque às vezes um alto lucro pode ser uma informação equivocada, tá? Uma informação também desonesta ou inverídica, e às vezes está dando um alto lucro porque não está pagando imposto, está dando um alto lucro porque às vezes está lançando custo como despesa, né? Está classificando errado, está omitindo. Então, o acesso à informação no processo de autogestão é fundamental. Também deve ser garantido a proteção contra represálias por posturas críticas, tá? O que acontece também, pessoal? Tem gente, e tem muito dono de empresa, empresário, que ele não gosta de ouvir crítica ao seu produto, tá? Não gosta. Tinha uma sorveteria aqui em Cáceres, eu era amigo de um dono de uma sorveteria aqui, e eu fui tomar o sorvete lá, né? Muito amigo dele, uma vez, 2 vezes por mês eu ia lá na sorveteria dele para trocar uma ideia, aproveitava e tomava ali um sorvete. E aí, qual que era o problema do sorvete dele? Quando esse sorvete dele ia chegando no final, ficava tão doce que ficava muito enjoativo, tá? E, assim, você olhava nas mesas que eram servidas e você via que um monte de gente largava ali a taça de sorvete com 2, 3 dedos de sorvete derretendo, porque ia ficando muito doce. Na medida que o sorvete ia esquentando e derretendo, ele ficava muito doce. E aí eu fui falar para ele, falei, bicho, diminui um pouco o nível de açúcar no seu sorvete por 2 razões. Primeiro, que você vai economizar, porque o açúcar está caro. E segundo, porque ele está ficando muito enjoativo. Ele até começa bem, mas quando você consome 60% dele, os 30%, 40% a seguir fica muito doce e acaba ficando muito enjoativo. Nossa, ele ficou bravo comigo, já está falando mal do meu sorvete? Eu falei, não estou falando mal do seu sorvete é bom. Porém, a forma como você está apresentando ele não está legal, né? E pode ser que muitas pessoas não estão te falando isso, porque raramente a pessoa reclama, né? E aí você está perdendo cliente sem saber. Ele ficou, acho que 2 semanas sem falar comigo, mas ele resolveu reduzir acho que em 25% a quantidade de açúcar no sorvete. E aí depois que ele passou a oferecer sorvete menos doce, digamos assim, ele começou a observar que, de fato, nas mesas não estava sobrando tanto sorvete como sobrava antes. Então, se eu fosse um funcionário e falasse, às vezes os próprios funcionários, e aí, assim, também converso com os funcionários, tenho amizade com os funcionários, os próprios funcionários falavam, Gustavo, a gente cansou de alertar ele sobre isso, mas toda vez que a gente tocava no assunto, ele vinha com 2 pés, 2 coices no peito da gente, assim, né, e ameaçando mandar embora, porque a gente estava falando mal do sorvete. Então, a empresa tem que entender e aceitar as críticas construtivas, tá?
Também deve-se ter um quadro independente para julgar a disputa entre administradores e administrados. Então, é preciso que se tenha alguma comissão, um conselho, que administre os conflitos de ideia desses modelos de gestão. Então, para dar uma palavra final quando você tem um empate entre quem dá a ideia e quem toma a decisão, tá? Que seja o mais imparcial possível. Também é necessário criar um conjunto de atitudes e valores que seja de fato reconhecido e valorizado. Então, criar uma cultura do incentivo de ideias, criar uma cultura de fazer com que as pessoas se sintam à vontade para expor a sua opinião sem represália. Como que eu posso fazer isso, professor? Uma caixinha de sugestão em que a pessoa não precisa se identificar. Põe lá uma caixinha que ninguém vê, né? Ninguém sabe quem é que pôs o papel ali. E aí, né, se não quiser fazer a opinião exposta, deixa ela se manifestar ali, mas valorize as ideias. Tá? E também dar um retorno frequente de pelo menos uma parte do lucro produzido. Né? Então, hoje existe não só a lei que fala do PLR, né, na participação dos lucros e resultados, em alguns tipos de empresa ele passa a ser obrigatório, mas várias empresas, principalmente indústrias, elas aplicam o PLR, né, a participação no lucro e resultado, como uma forma de incentivo direto aos colaboradores. Tá? E aí, as correntes de autogestão, elas têm algumas correntes de pensamento, né, e aí o autor Leon Cedenho, ele aponta algumas, né, eu vou falar bem simplesmente, bem rapidamente elas, tá? Então, a gente tem a autogestão libertária, que ela tem as raízes no anarquismo, né? E foi um dos primeiros modelos de autogestão da história. Esse modelo de autogestão libertária visa uma gestão coletiva, sem relação de capital nem do Estado, tá? A chance disso evoluir é nula, é zero, tá? Justamente porque chega num ponto que fica tão bagunçado que você não sabe mais quem manda, quem obedece. Tá? A autogestão estatal, que é promovida pelo governo, ela é implementada de cima para baixo, e a Iugoslávia é um exemplo desse modelo, a China, tá? Países, um pouco da Rússia, Coreia do Norte, tá? Que é a autogestão estatal, em que as pessoas são livres para fazer aquilo que o governo quer. Tá? O modelo de autogestão sem patrão, então, nesse caso, os trabalhadores é que tocam a empresa, então, geralmente, você vê isso em associações, em conselhos de operários, tá? Que surgiram lá no final do século XIX, perdão. Nesse modelo de autogestão sem patrão, os trabalhadores se apropriavam dos meios de produção, e eles elegiam seus gerentes e diretores, tomando decisão importante em assembleia. Então, no final do século XIX, início do século XX, muitas indústrias acabaram quebrando. E aí, o que o dono da empresa fazia? Ele, picava a mula, vazava. E aí, os colaboradores, os próprios operários, assumiam essas fábricas e eles mesmos faziam a gestão por meio de lideranças, e as decisões mais importantes eles chamavam o coletivo para decidir. Também tinha a autogestão liberal, que ela reforça o autocontrole das pessoas em vários âmbitos, né? Esse modelo liberal, o que ele difere do modelo sem patrão? É que não existe essa liderança, o modelo de autogestão liberal ele é bem parecido com o modelo um pouco cooperativo, tá? Porém, o liberal, não existe uma liderança escolhida. Todo mundo é consultado, todo mundo tem a opinião ouvida antes de qualquer tipo de decisão. Tá? A autogestão externa, que é quando a experiência é promovida por pessoas de fora, né? E geralmente alguém de fora que dá as ordens para o grupo de dentro, tá? Mas é um modelo que também quase não acontece, quase não ocorre. Outro exemplo é a autogestão microcomunitária, que é uma espécie de proto-autogestão. O que é isso, professor? É um grupo de pessoas que, espontaneamente, ou por sugestão de alguém, um religioso, um líder comunitário,
organiza o empreendimento coletivo de ações, bens e serviços com fins comunitários. Então, vamos fazer aqui um bazar, uma venda de garagem para arrecadar dinheiro aqui para a Associação dos Animais, tá? É um exemplo. Vamos arrecadar dinheiro aqui para arrumar a ponte aqui do bairro. Vamos arrumar dinheiro aqui para reformar o salão da igreja ou a pracinha, tá? Algo nesse sentido, tá? Do modelo da autogestão sem patrão, deriva o que a gente chama de empresas recuperadas, tá? Esse modelo de empresas recuperadas são exemplos de trabalhadores que decidiram lutar para manter a coletividade e a empresa funcionando sem os seus ex-patrões, tá? São empresas em que os padrões não pagaram ali as indenizações e os trabalhadores acabaram ficando com a empresa ou a indústria e continuaram a produzir, conseguindo, em muitos casos, pagar os salários e manter os postos de trabalho. Então, nesse exemplo de empresa recuperada, você tem aqui a Coperminas, lá de Criciúma, que era uma empresa de extração de carvão mineral, fundada em 1917 e foi assumida pelos trabalhadores em 1987. A usina Catende também, lá em Santa Catarina, que foi fundada em 1892, chegou a ser a maior usina de açúcar da América Latina na década de 50 e foi assumida pelos trabalhadores em 95. Então, esses trabalhadores, eles assumem o papel, eles optam muitas vezes por ficar sem salário, às vezes por 1, 2, 3 meses, para que a empresa se reequilibre economicamente, porque salário geralmente é um dos maiores custos, maiores gastos, e eles passam esse perrengue por esse período para se assumirem como donos da empresa depois de um tempo, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje, e falando um pouquinho mais sobre o seminário nosso, como que vai funcionar, né? Então, dos 44 alunos ali da nossa disciplina, tem pelo menos uns 13 aí, tem um 14º que eu não sei se desistiu ou não, tá? Mas 13 alunos não fizeram nem a primeira nem a segunda atividade, portanto, eu entendo que eles são desistentes. Ainda que eles façam essa atividade 3, né, do seminário, eles não conseguem nota nem para ir para o exame final, tá? Diferente, por exemplo, de quem chegou depois, né, e perdeu a primeira atividade, que vai ter chance de recuperar, tá? E aí na semana que vem eu já vou passar essa atividade para quem perdeu a primeira, e quem perdeu a segunda, né, ainda tem chance de fazer a terceira, não tem chance de passar direto, mas tem chance pelo menos de ir para o exame final e depois fazer a PF e aí sim ser aprovado, tá? Então, são 6 grupos, tá? Que talvez pode reduzir para 5, dependendo aí da quantidade de alunos. E talvez eu possa reorganizar a ordem dos grupos, tá? Em razão da desistência de não ter os 6. Mas isso aí eu vou comunicar a vocês também até amanhã, tá? E aí vocês vão receber um estudo de caso, tá? Deixa eu ver se eu projeto um aqui para vocês, só para ficar um pouquinho melhor, tá? Eu vou postar esses casos no SIGA A. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui da Janice Fica ou Janice Sai. Não, deixa eu pegar o outro aqui, peraí. Deixa eu ver se é esse da sinuca de bico. Não, vou pegar aqui o da Janice Fica e Janice Sai mesmo. Deixa eu projetar ele aqui na tela, peraí. Aqui, ó. O grupo, tá, vai receber o estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, ele tem um contexto relacionado à administração, tá? Ele tem uma historinha aqui, né, que é contada de uma situação problema, e no final ele tem algumas questões para debate sobre, né, como se o grupo fosse o gestor e tivesse que responder isso com uma tomada de decisão, tá? Então, qual que vai ser a atividade, tá? Bom, a atividade vai ser o grupo
montar um slide apresentando o problema, o caso, tá? Contando a história, e aí o grupo, na sequência, vai falar assim, bom, agora vamos para a pergunta. A pergunta 1 quer saber se a empresa prestadora de serviço desse caso aqui está obrigada a atender o pleito dos servidores do setor de integração social. Em que hipótese os servidores da tomadora de serviço poderiam exigir a troca de auxiliar da empresa, né? Então, esse caso aqui é um caso em que é uma empresa terceirizada que presta serviço para um órgão público, e o dilema ele vem justamente de até que ponto o órgão público pode dar opinião ou não sobre quem demite e quem contrata nas empresas terceirizadas, tá? E aí, o que o grupo vai fazer? O grupo vai analisar as questões, vão responder as questões, e durante o seminário vai apresentar o caso e a opinião, a resposta de vocês sobre essas questões, tá? Lembrando que na administração não existe uma única resposta correta, existe a resposta e o porquê da escolha dessa resposta, tá? Então, basicamente o que vocês vão fazer é isso. Eu vou passar o modelo do slide que vocês vão utilizar, tá? O grupo vai reunir, vai mandar para mim até a véspera da apresentação o slide pronto, tá? Como eu sei que vocês, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem um notebook que facilita a apresentação do slide, vocês mandam o slide para mim por e-mail, por WhatsApp, eu carrego ele na tela, e à medida que o grupo for apresentando, eu vou passando ele aqui, projetando ele na tela e passando para que os demais também acompanhem, tá? E o tempo de apresentação é mais ou menos entre 20 a 30 minutos, tá? Não pode passar aí de 50 minutos, porque senão fica muito longo, muito extenso. E durante a apresentação eu queria que o grupo abrisse, né, na hora que for falar, eu que gostaria que abrisse a câmera e aí abrisse o microfone somente na hora da fala. Professora, eu não tenho câmera, nem no celular, nem no notebook, tudo bem, pelo menos o microfone, tá? Para a gente já ir se conhecendo, para a gente ir se vendo, porque né, na maioria do tempo vocês ficam com o microfone fechado, com a câmera fechada, e a ideia é que o seminário vocês apareçam até para já irem se acostumando com os rostinhos aí para o semestre que vem, tá? É isso, 2 grupos por dia, tá? Para a gente poder fazer bem tranquilo, fazer o tempo aí de 1 hora e 20 no máximo, dos 2 grupos. E aí, à medida que vocês forem respondendo e apresentando, eu vou fazendo também algumas contribuições, explicando se a decisão de vocês está correta, se poderia ter uma outra decisão melhor, para que vocês já comecem a se habituar aos problemas e conflitos organizacionais que geralmente acontecem, tá? A Cíntia perguntou aqui os temas, né? Eu ainda vou mandar, se eu vou falar nessa aula. Cíntia, ainda não, tá? Eu vou esperar primeiro a gente definir os grupos, que eu quero fechar isso hoje. Até amanhã, tá? A gente bate o martelo nos grupos, na ordem, né, da apresentação e nos temas de cada grupo, tá? Então, a gente primeiro vamos focar aqui a fechar os grupos até amanhã, e aí depois eu fechando os grupos, eu vou dividir, ó, grupo 1 vai ficar com o caso tal, grupo 2 vai ficar com o caso tal, tá? E aí tem casos que eles têm o texto maior e menos pergunta, tem casos que tem um texto menor e mais perguntas, tá? Então ele tem um certo equilíbrio. Todos eles seguem a mesma lógica. Tem um contexto, uma história, tá? E ele vem com alguns questionamentos, com algumas perguntas, que são perguntas que geralmente ocorrem no caso de você enquanto gestor, tá? Eu não sei se tá, não lembro se tá aqui o dilema ético. Ah, tá, tem um caso aqui, por exemplo, que trata do dilema ético na demissão de um vendedor, né? Então, ele narra a história de um vendedor que tem um problema, e aí você vai analisar a conduta do chefe dele, se ele agiu certo, se agiu errado, o que vocês fariam se fosse um chefe dessa pessoa aí, tá? E é isso que eu quero saber da opinião de vocês, tá? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, professor, não estou entendendo o que essa pergunta desse caso está querendo dizer. Vocês podem me perguntar que eu ajudo a explicar ela, tá? Vivian? É exatamente isso que eu ia perguntar, se ia ter alguma assessoria, porque sempre durante o desenvolvimento surgem algumas dúvidas, então se a próxima aula
assim que terminar, se pudesse tirar algumas dúvidas, a gente já ir lendo o conteúdo e, professor, eu não entendi isso, estou no caminho certo, se teria como fazer isso? Tem sim, tá, Vivian? E aí, qual que é a ideia? Meu planejamento. A gente fechar o grupo entre hoje e amanhã, tá? No máximo amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu já faço a distribuição dos temas, tá? Para que vocês já comecem a se organizar, para que vocês marquem reuniões entre vocês, para discutir aí o trabalho, como que vai fazer, se vocês vão reunir pelo Meet, se vocês vão discutir pelo WhatsApp, o que, que vocês querem fazer, tá? E caso vocês tenham dúvida, né? Se quiser sanar depois da aula, como a gente está fazendo aqui agora, ou mesmo no WhatsApp, né? Vocês estão reunindo no sábado, vocês estão reunindo no domingo, numa sexta-feira à noite. É só mandar o WhatsApp para mim que eu respondo, tá? Isso aí vocês fiquem tranquilos. Talvez eu demore um pouquinho ali a responder, tá? Mas eu respondo vocês sem problema nenhum. Eu vou dar o suporte para que vocês entendam. E aí, assim, a gente tem mais uma aula de conteúdo na quinta-feira que vem. Pode ser que aí na sexta eu deixo aqui o Meet aberto, né? Não chega a ter aula em si, eu fico aqui na sala esperando. Quem tiver dúvida, entra, sana a dúvida e pode sair, né? Isso para sexta-feira da semana que vem, tá? Que seria dia 26, tá? Não, deixa eu pegar aqui Peraí, deixa eu só confirmar aqui no calendário, só um minuto, que eu acho que eu tô falando bobeira aqui, peraí. Deixa eu confirmar aqui no calendário, porque acho que 25 e 26 já começaria. Sim, professor, você colocou lá no grupo que dia 25 Tá começaria certo. a apresentação. Tá Então, certo. hoje seria a última aula. Tá certo, tá? Mas deixa eu só confirmar um negócio aqui, porque eu vou ver se eu faço o seguinte, a gente começa dia 26, eu acho que é melhor, tá? Eu vou corrigir isso depois lá no grupo, porque eu tenho que fechar ainda um conteúdo, né, de aula, tá? Que tá faltando, e que é da gestão social, e eu fecho no dia 25, tá? E dia 26, aí sim a gente inicia as apresentações, tá? Então, os temas, vamos fechar o grupo hoje e até amanhã eu já passo para vocês os temas certinho, pode ser? Porque eu dividi hoje, aí pode ser que tenha gente que queira mudar de grupo por causa do tema, tá? Vamos focar aí na organização dos grupos hoje, e aí amanhã a gente já divide os temas e aí vocês seguem livres, tá? Amanhã de manhã mesmo eu já fecho e passo para vocês. Aí eu vou deixar postado no Siga A, vou compartilhar no grupo do WhatsApp também, e aí a gente vai conversando, vai organizando certinho como isso vai ser feito. Acho que dessa maneira fica um pouquinho mais organizado. E assim, pessoal, é bem tranquilo, tá? Não precisa ser respostas quilométricas, podem ser mais respostas objetivas mesmo, o que vocês pensam, o que vocês chegaram. E o que eu não quero? Vamos dividir, são 5 perguntas, são 5 pessoas, cada um responde uma, tá? Eu quero que vocês discutam todas as perguntas e todas as respostas e que o grupo chegue num consenso de resposta. Porque pode ser que tenha pergunta que você tenha um entendimento, tá? Pessoal, e outra pessoa do grupo tem um outro tipo de entendimento. Então, a resposta final do grupo, ela deve ser consensual. Todo mundo deve estar de acordo com essa resposta, tá? Acho que basicamente era isso, tá? Oi, Vivian, pode falar. Só mais uma dúvida. Em relação à apresentação, todos deverão apresentar ou, após as nossas discussões, pode uma pessoa ficar responsável pela apresentação? Eu gostaria, Vivian, que todo mundo apresentasse, tá? Esse é o meu desejo. Porém, eu sei que não é todo mundo que tem a mesma condição tecnológica, de internet, de equipamento, tá? Então, o que eu peço para vocês? Tentem fazer com que todo mundo do grupo é presente. Algum colega do grupo tem dificuldade, não tem internet, não tem o equipamento, não tem, às vezes, um microfone com fone de ouvido para apresentar, faça-se presente na apresentação, mas aí, por exemplo, você, como líder do seu grupo, vai justificar. Essa pessoa aqui, professor, né, não tem aqui
um celular, um computador, não tem o meio aqui para apresentar, então a gente vai apresentar aqui por ela, tá? Mas eu gostaria que todos apresentassem já para ir acostumando com essa ferramenta, porque tem outros professores que não abrem mão, e aí, às vezes, já é hora de vocês já irem tentar se acostumar com esse modelo aí de apresentação, tá? Futuramente, pode ser que os professores peçam para vocês gravarem, daí manda só o link, né? Mas eu optei por fazer ao vivo, porque é um pouco mais dinâmico, e a questão de gravar e compartilhar o link é um pouco mais complicado, tá? Mas a ideia é essa. Tentem, se não der, aí só justifica para mim que eu vou acolher, não vou descontar ponto, né, por isso, tá? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Por enquanto, acho que não, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá dando bem 1 hora aqui. Daqui a pouquinho eu já tento postar essa aula, tá? E vamos tentar focar de hoje para amanhã aí nos grupos. E aí, aqueles alunos que eu ver que estão ativos, né? Ou seja, que fizeram as atividades e que estão com nota, mas que estão sem grupo, se até amanhã de manhã a gente não fechar esses grupos, aí eu vou fechar, eu vou escolher, eu vou determinar o restante dos grupos, e aí a gente vai conversando, né? Porque, professor, eu estou num grupo aqui que o senhor colocou, o senhor que escolheu, e tem 3 alunos aqui que não estão participando. Beleza, me avisa que aí eu tento reorganizar, tá? Deixa eu ver qualquer pergunta que tem, né? Dependendo dos temas, será que talvez pode mudar de grupo? Então, Claudilene, é isso que eu não quero que aconteça, tá? É isso que eu não quero que aconteça. Eu quero que tentem permanecer nos grupos, né? Para que não fique aquele troca-troca de grupo, depois eu fico perdido com quem está onde. Porque a nota vai ser do grupo, tá? Então, eu preciso ter bem consolidado os grupos para não me perder depois e não atribuir uma nota errada para ninguém, tá? É que eu estou com 3 disciplinas, então é difícil às vezes estar organizando todos esses grupos. E aí quando vocês forem sanar a dúvida, identifica com o nome, tá? Porque às vezes eu não sei de qual aluno, de qual curso que é, de qual turma que é, então às vezes eu fico meio perdido também, tá? Mas fora isso, eu vou, assim que a gente fechar ali a relação dos grupos, eu posto essa correção, né, para começar os seminários, então, no dia 26, que aí eu finalizo nossa aula no dia 25, na próxima quinta-feira, tá? No mais, então, eu desejo uma boa semana para vocês, e qualquer coisa é só me acionar aí no WhatsApp ou no e-mail, tá? Um abraço. Tchau, tchau.